Fala galera, beleza? Vamos começar a nossa aula. Então, a aula de hoje é espaço urbano no mundo contemporâneo, beleza? Ou seja, continuando aí o nosso tema, né, falando sobre a urbanização, só que num espectro um pouco mais amplo, né? Ou seja, vamos abordar aqui o processo de urbanização, tá, que se deu ao longo da história, problemas sociais urbanos que nós vemos, né? Isso daí até eu julgo ser um pouco mais tranquilo, porque a gente consegue ver isso na nossa metrópole, consegue ver essas coisas na nossa cidade, né? Então, sempre que a gente vê alguma coisa, né? Ela é factual, ela está no nosso dia, ela é muito mais fácil da gente aprender, tá? Outra coisa que a gente vai discutir também um pouco é sobre a rede, né, e a hierarquia urbana, tá? São dois conceitos da geografia urbana. E falar também um pouco sobre as cidades na economia global, né? Vamos aprender sobre megacidades, sobre as cidades globais, enfim, é um tema bastante rico e interessante. Bom, primeira coisa, pessoal, falar do processo de urbanização, tá? É impossível a gente falar da urbanização sem falar do meio rural, né? Porque de onde vêm as pessoas do meio urbano, né? Vieram do campo, né? A gente sabe que a cidade foi uma evolução, então, aí do ser humano. A gente começa a se organizar em cidades já de muito tempo, né? Ela já tem milênios as cidades. Entretanto, o crescimento mesmo das cidades, ele é um fenômeno bem mais recente. Então, vamos lá. Êxodo rural. Pessoal, o êxodo rural basicamente ele acontece quando as pessoas saem do meio rural para o meio urbano, né? Elas começam a sair do campo para poder viver na cidade. E aí isso em geral pode ter diferentes motivos, beleza? Mas os principais motivos em relação a isso, né, são os próprios motivos da urbanização, né? Que nós temos fatores atrativos das cidades e fatores repulsivos do campo. Como assim? A urbanização ela acontece de maneira um tanto quanto diferenciada, né, em países desenvolvidos, em países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, né, países menos enriquecidos. E como que isso ocorre? Vamos lá, ó. Quais são os fatores atrativos que em geral acontecem nos países desenvolvidos, tá? Você tem uma oferta de emprego nas cidades, né, e uma consequente mecanização do campo, tá? O que possibilitou o quê? A concentração de mão de obra nas cidades. Logo, a gente teve então um processo de mecanização do campo, ou seja, um processo de novas tecnologias no campo que fizeram com que cada vez mais precisasse menos de pessoas no campo, e aí essas pessoas acabaram rumando para as cidades, tá? Nas cidades, em sua grande maioria, acabam encontrando oferta de emprego, tá? E aí isso ocorre predominantemente em países desenvolvidos, países onde você consegue ter um controle melhor e maior disso. Agora, fatores repulsivos a gente tem mais nos países em desenvolvimento, ou seja, em países mais empobrecidos, né? Que seria o que, pessoal? Os péssimos salários no campo e a estrutura fundiária concentrada, tá? O que gera o êxodo rural e agrava problemas nas cidades. Ou seja, pessoal, quando a urbanização ela não é feita de maneira o que? Adequada e inteligente, beleza? Onde você não tem um planejamento para isso. Então, pessoas que acabam ganhando muito mal com o trabalho no campo, pessoas que têm lá a estrutura fundiária, né? Ou seja, a estrutura de terras muito concentrada, né, na mão de poucos, onde muitos não têm terras ou têm muito poucas terras e não conseguem se manter, pessoas acabam sendo expulsas, né, do campo e rumando às cidades. Cidades essas que já têm problemas e que não estão sendo o quê? Bem geridas. Então você acaba tendo um aumento já de problemas, né? Como o engarrafamento, como a violência, como a falta de moradia, a falta de uma infraestrutura adequada, né? De maneira geral, tá? Isso tudo acontece prioritariamente em países menos desenvolvidos. A gente vai ver isso ainda ao longo da aula. A gente vai falar um pouco sobre outros países que têm problemas, né? Não sei se vocês conseguem perceber, mas não existe favelas somente no Rio de Janeiro, somente no Brasil, né? Em outros países ao redor do mundo você também tem os chamados aglomerados subnormais, né? Esse nome que parece um palavrão é designação do IBGE para que a gente conhece como cortiço, favela, né? Essas moradias mais precárias, tá? Bom, acontece que vamos olhar esse gráfico aqui rapidinho, né? Que ele mostra pra gente essa evolução da população urbana, tá? Ao redor do mundo. A população urbana ela já passou a população rural e isso foi no ano de 2008. Nós temos esse marco, né? Tínhamos mais pessoas no mundo em cidades do que no campo. Bom, o que não quer dizer que tenha pouca gente no campo, né? Ainda tem muita gente, mas as cidades elas de fato tendem a crescer, beleza? E aí a gente tem aí uma leve desigualdade em relação a isso. Porque se você olhar o gráfico de baixo, vocês vão ver que
a população urbana em regiões mais desenvolvidas, ela tem ficado estável ao longo do tempo. E a população rural em regiões mais desenvolvidas também fica estável, com uma leve tendência à queda ao longo do tempo. Enquanto que a população urbana em países mais pobres, né, ela aumentou vertiginosamente e a população rural teve uma queda. Logo, a urbanização ela tem crescido muito no mundo, especialmente nas regiões mais pobres, onde nós temos aqueles fatores repulsivos que eu falei ali mais acima, né? Onde nós temos então cidades cada vez mais lotadas e cada vez com mais problemas urbanos, beleza? Bom, outra coisa importante falar também, a maior parte da população, pós Segunda Guerra Mundial, né, a gente teve um aumento das empresas transnacionais e aí isso também acaba gerando um aumento da urbanização, né? A indústria ela também acaba se expandindo ao redor do mundo, né? Muitas empresas levando suas montadoras, né, sua linha de produção mundo afora, acaba atraindo, né, essa urbanização. Tanto que nessa primeira tabela, vocês podem ver aí, ó, a taxa de urbanização em porcentagem sobre a população total, né? Em nível mundial, nós tínhamos na década de 50, 29%, em 2010 51% e em 2050 uma projeção para 67%, né? Vocês conseguem ver que é uma tendência mundial o aumento da urbanização. Nenhum país deixa de desurbanizar, né? A gente não tem esse retorno para o rural, só tem o êxodo mesmo praticamente. Então a América do Norte bastante urbanizada, a América Latina também com um nível de urbanização decente, né, muito interessante, até maior do que o da Europa, a Oceania também. Agora, quando a gente pega a Ásia e a África, a gente percebe que são regiões que estão de fato bem mais atrás nisso, né? Ainda são regiões predominantemente rurais, né, onde a urbanização não chega, também porque a indústria não chega, né? E a indústria é o grande motor dessa urbanização, beleza? Porque a partir da indústria você tem não só os trabalhadores fabris, né, mas você também tem os trabalhadores do terceiro setor da economia que acabam chegando junto, né? Então não adianta nada se uma cidade tem uma indústria, mas não tem farmácia, não tem shopping, não tem cinema, não tem vários outros empregos que são que giram no entorno disso, né? Na questão do consumo, beleza? Bom, a maior parte da população urbana ainda se concentra em cidades de até 500 mil habitantes, embora cidades com mais de 10 milhões, ou seja, as megacidades, tá? E aí esse conceito de megacidade é justamente isso, cidades com mais de 10 milhões de habitantes são consideradas megacidades, beleza? Embora essas estejam aumentando. E aí vocês podem olhar na tabela abaixo ali, onde vocês podem ver que entre 1970, 2011 e 2025, a gente teve um aumento aí da porcentagem da população urbanizada que vivia em megacidades, né? De 2,9 para 9,9, uma projeção próxima aí de 13,6, beleza? Enquanto que todas as outras também tiveram crescimentos, né, ao longo do tempo. E a que mais tem representatividade são cidades com menos de 500 mil habitantes, né? Serão consideradas aí cidades médias. Então, a maior parte da população urbanizada vive em cidades médias, tá? E não nas megacidades ou cidades muito grandes. Bom, a urbanização e a industrialização quase sempre andam juntas, tá? Então, quando a gente pensa em lugares que são muito urbanizados, a maior parte das vezes eles também são regiões que têm indústria. Mas isso não necessariamente é uma verdade, beleza? Você também tem países que não tem isso. Por exemplo, tem 4 gráficos aqui que mostram a taxa de urbanização em países industrializados, tá? Que ela é altíssima, né? Você pega ali Bélgica, Japão, o primeiro da esquerda, né? Bélgica, Japão, Austrália, França, Estados Unidos, todos com um nível de urbanização bem grande, tá? Países que têm uma urbanização recente, né? Que tem uma industrialização recente, a boa parte deles também tem ali um nível de urbanização bem grande, tá? Porque você acaba chamando muita gente, né? Do campo para a cidade, para trabalho. E a taxa de urbanização em países não industrializados e pouco industrializados. E aí você vê que cai o quê? Cai muito, tá? Então, o Haiti, a Nigéria, Serra Leoa, Vietnã, né? Ou seja, países muito empobrecidos, em geral, do continente africano ou do continente asiático, tá? Embora tenhamos países na América Latina numa situação muito próxima. E a taxa de urbanização de países não industrializados e muito urbanizados, ou seja, não tem nem indústria, mas ainda assim ele é muito urbanizado. Então você tem o Kuwait, tem a Venezuela, o Uruguai, né, o Líbano,
Muitos países às vezes são territorialmente pequenos, tá? Então você não tem aí ah, uma, uma possibilidade de ter muita gente em meio rural, de fato, porque é uma região pequena. Outras vezes também você tem questões como países de clima muito árido, semiárido, então você tem uma dificuldade maior de ter agricultura, então normalmente as pessoas acabam indo para as cidades. Então tem outros fatores que ajudam a explicar essa questão da falta de indústria e da urbanização, beleza? Mas no geral, urbanização e indústria quase sempre caminham juntos. Bom, falar um pouco agora sobre a questão dos problemas sociais urbanos, né? E aí, quais são os principais problemas sociais? A gente pode dividir de duas maneiras, né? Seriam as desigualdades e a segregação socioespacial. Bom, a desigualdade é fácil, né? O que não é igual é desigual, né? Então, pessoas muito ricas, pessoas muito pobres, pessoas com acesso, pessoas sem acesso, né? Isso tudo é desigualdade. E a segregação socioespacial? A segregação socioespacial, ela nada mais é do que a dificuldade ou impossibilidade das pessoas frequentarem determinados locais. Tá? Pessoas são segregadas, são afastadas. Por exemplo, em cidades policêntricas, digo que são cidades policêntricas, são cidades que têm mais de um centro urbano. Tá? O Rio de Janeiro, de certa forma, né, embora a região do centro da cidade seja a nossa região principal, nós ainda temos isso. Né? Nós temos certas centralidades em outras regiões da cidade. Então, por exemplo, você pega a região do Meier, ela é uma região central, Madureira é uma região central, Bangu, Campo Grande, você tem alguns subcentros, né? Você não precisa ir no centro da cidade para tudo. Que bom, né? Então, o que acontece? Essas cidades policêntricas, elas acabam limitando o vivenciar a cidade. O que é vivenciar a cidade? É quando a pessoa ela tem a oportunidade de frequentar os diferentes espaços, né? Seja porque ela acaba resolvendo tudo naquela região, seja porque você tem problemas com engarrafamento, problemas com o preço do transporte, várias coisas que fazem com que as pessoas não tenham a liberdade de circular pela cidade. Beleza? Outro fator também que ajuda nisso é a questão da violência. Então você tem aí problemas que fazem com que a pessoa não consiga ir para muito além de onde ela já está. Tá? Isso é segregação socioespacial. Bom, a grande questão é que a maioria das disparidades urbanas, tá, que a gente tem, elas podem ser mitigadas se houver oferta de serviços públicos para as áreas menos abastadas. Ou seja, não é necessário que todo mundo tenha uma cobertura e more em frente à praia, tá? Você pode morar numa região mais afastada, você pode morar no subúrbio, desde que você tenha lá oferta de serviços, né? Oferta de serviços públicos, seja a questão do transporte público de qualidade, eficiente, num preço acessível, seja a questão dos equipamentos urbanos, né? Então me refiro a escolas, hospitais, a segurança, tudo isso é muito importante. Então, se o governo consegue fornecer isso, a cidade ela realmente fica o quê? Menos problemática, tá? A questão é que a gente não tem isso, né? Muito pelo contrário, a gente tem até um aumento da violência urbana. E aí a violência urbana ela é um baita problema para a nossa sociedade, né? Porque ela impede muitos negócios de acontecerem, ela impede o trânsito das pessoas, atrapalha muito isso, né? Você gera uma instabilidade muito grande. Até para o turismo isso é ruim, beleza? E um outro fenômeno recente que a gente tem por causa da violência é o crescimento de condomínios. É claro que todo mundo é livre para morar no condomínio, né? Desde que tenha licença, desde que tenha pagado pelo local, ela pode morar. Entretanto, a lógica do condomínio ela não é ideal para a construção de uma cidade, né? Porque você aumenta ainda mais a segregação socioespacial. Mesmo que essa segregação ela seja voluntária, né? Muitas pessoas queiram se segregar para não ter que enfrentar diretamente muitas mazelas sociais urbanas. Bom, para além disso, nós temos muitos problemas de moradia, tá? Moradias precárias e favelização. Isso aqui no Rio de Janeiro, especialmente, é chover no molhado. Acho que tem uns dados de estatística, agora não estou com certeza, mas gira em torno de 20% a população, né, que vive em favelas na cidade, acho que passa dos 20%. Então, assim, de fato, é um problema generalizado. Temos muitas favelas, muita gente morando em condições muito precárias, né? E esse é o tipo de coisa que pode ser vencido, tá? Isso não é um problema que ele não tem solução. É só nós pegarmos o exemplo de Singapura, que era um país que até a década de 70 ele era extremamente pobre, favelizado e rural, né? O que não era rural era favela praticamente. Era um país que tinha muitos problemas econômicos, mas que
aliado à industrialização e aos investimentos, né, de base, sociais e tudo mais, ele conseguiu superar isso e atualmente a Singapura considera que erradicou suas favelas, suas moradias precárias, beleza? Então esse tipo de coisa que é possível fazer. É provável? Não é, mas é possível. Bom, e a gente ainda fala um pouco mais sobre a questão da violência, a violência num aspecto global, né? Então, por exemplo, a violência no nível global, ela está mais associada à questão da desigualdade do que à pobreza. Isso é muito importante a gente colocar aqui. Quando a gente coloca, comumente as pessoas associam pobreza com violência, né? Ou seja, se você é pobre, você vai ser violento, tem a tendência à violência, o local onde você mora ele é pobre, logo ele vai ser violento, e isso não é verdade, tá? Existem países muito mais pobres que o Brasil, por exemplo, que são bem menos violentos. A grande causa do problema da violência, ele não reside na pobreza, e sim na desigualdade social, tá? Ou seja, você ter pessoas que têm muito e pessoas que têm muito pouco. Essa desigualdade social muito acentuada, ela gera margem para o crescimento da violência, beleza? Ou seja, pelo sentimento de necessidade de ter algo que não se tem, de ter pessoas próximas com tanto acesso e a pessoa sem nada, né? Fora várias outras questões também atreladas de certo modo à pobreza, mas não tendo a pobreza como o ponto principal, tá? É importante a gente ter isso em mente, porque senão a gente cai aí em preconceito e ninguém que está para preconceito. Bom, aqui ele mostra em números de 2008 a 2011, né, a violência contra a pessoa em países selecionados, né? Então você tem os homicídios, né, a cada 100 mil habitantes, tá? No país e na principal cidade do país. Então você tem em Honduras, né, 91,6 homicídios a cada 100 mil habitantes, e em Tegucigalpa, que seria a principal cidade, 72,7. Né? E isso é uma tendência em outros países também muito violentos, né? Como é o Salvador, né? Você tem lá 69,2, em São Salvador 94,6, ou seja, morre muita gente em São Salvador, não é um lugar para ficar dando bobeira, tá? Bom, aqui no Rio de Janeiro nós também temos municípios que são muito perigosos, né? Cidades são muito perigosas. Então, por exemplo, você tem aqui no Rio de Janeiro, né, ali em números de 2010, 1.535, né, homicídios, né? Ou seja, dá uma taxa de 24 a cada 100 mil habitantes, ou seja, é um número relativamente alto até, né? Ainda é considerado um número alto. Em São Paulo você tem ali 1.460, só que o número de São Paulo é de 13 por 100 mil. E por que isso? Porque São Paulo tem aí mais do dobro da população do Rio de Janeiro, né? Aproximadamente isso. Então, então esse número acaba diminuindo, né? Não que São Paulo não seja violento, São Paulo é, só que menos pela questão do quantitativo populacional, tá? Bom, o que ajuda a diminuir essa questão da questão da violência? Uma das coisas que fazem diminuir a questão da violência, pessoal, são as tais redes de solidariedade, tá? Elas acabam diminuindo isso, ou seja, a família, amigos, comunidade, o poder público, né? Quando você tem essas redes pela pessoa, em geral, você tende a diminuir a possibilidade dela cair para o crime. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma família bem estruturada, a chance dela cair é menor. Se ela tem amigos, provavelmente também não, porque ela vai ter amigos que não levariam ela para esse lado. Se ela tem uma comunidade presente, né, que visa por ela, né, por mais que não tenha família, não tenha pessoas próximas, isso diminui. Fora a questão do poder público, né, a parte de escolas, eventos culturais, tudo isso que ajuda a tirar essa juventude da criminalidade, tá? E por que eu estou falando isso para vocês? Parece que eu estou fugindo de algumas questões do Enem, mas na realidade a prova ela é muito mais ampla, né, do que uma questão ou outra apenas de geografia dura, né? Então isso pode ser um tema de redação, isso pode ser algum tema que vá ser útil para você, tá? Por isso, preste atenção nesses dados, nesse papo, beleza? Bom, seguindo aqui, pessoal, falando um pouco diretamente agora sobre rede e hierarquia urbana, tá? Bom, o que é rede urbana, né? A rede urbana ela é formada pelo sistema de cidades, tá? De um mesmo país ou de países vizinhos, né? Países muito próximos podem formar uma rede urbana, como acontece na União Europeia. Na Europa isso é mais comum até. Essas cidades que se interligam umas às outras por meio de sistemas de transporte e telecomunicação, né? Então, estradas, ferrovias, hidrovias, né? Aeroportos, portos, né? E de telecomunicações. Então, atualmente, né, as redes telefônicas e de internet, principalmente,
né, através dos quais ocorrem fluxos de pessoas, mercadorias, informações e capitais. Ou seja, pessoal, toda a infraestrutura que permite essas trocas materiais, financeiras, de pessoas, né, todo o fluxo de uma cidade, de uma região para outra, que é facilitado pela infraestrutura, ela faz parte de uma rede urbana, tá? Bom, e o que seria então essa hierarquia urbana, né? Essa hierarquia urbana seria a clássica e a atual. Bom, a integração urbana está diretamente associada à renda e aos bens de transporte e de telecomunicações, né? Então, se a gente fosse pegar uma rede urbana, uma hierarquia urbana clássica, a gente teria esse modelo aqui da esquerda, né? Você tem uma cidade que é uma metrópole nacional, regional, local e uma vila, ou seja, uma se comunicando sempre com a de cima. Só que em períodos mais recentes, onde a gente tem o advento, né, o avanço das tecnologias, né, especialmente da globalização, então a questão do transporte, das comunicações, você não tem mais essa escadinha tão fixa, né? Você tem sim uma interligação entre o local e o global. Então você teria aí, ó, uma metrópole nacional, o que se comunica com a regional, com a metrópole regional, o centro regional, a cidade local e a vila, e todos eles se comunicam entre si, beleza? Porque você tem aí o que? A informação sendo mandada pelo espaço, né? Pelo espaço que eu me refiro por mensagens, por e-mails, né? Você consegue estabelecer conexões com locais que não estão tão próximos assim, tá? Quem aí, por exemplo, não tem um amigo de outro estado, de outro país? Quem aí nunca comprou alguma coisa vindo de fora do país ou mandando alguma coisa fora do país, né? Você tem então uma maior facilidade para fazer isso nos dias atuais. E aí então isso acaba reconfigurando o espaço e o tempo, de certa forma. Bom, e não menos importante, a gente tem que falar também da questão de cidades na economia global, né? Como eu acabei de falar, os avanços das tecnologias da comunicação permitiram que o tempo, ele parece que o tempo diminuísse em relação às coisas, né? Você consegue mandar produtos, informações cada vez mais rápido, então você diminui essa sensação de longe e de perto, né? E outra coisa que acaba acontecendo também nas cidades, né, nas grandes cidades, é uma certa desconcentração espacial da indústria. Ou seja, a indústria que antes ficava só nos grandes centros urbanos, ela começa a se espraiar para cidades do interior, cidades que ofereçam melhores condições. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, você tem que a indústria tem cada vez mais diminuído na nossa cidade do Rio de Janeiro, tá? Em contrapartida, ela tem aumentado em outras regiões do estado fluminense, né? Especialmente em Resende, em Volta Redonda, em Porto Real, tá? Ela também tem aumentado, né, em Campos de Goytacazes, em Macaé, especialmente pela questão do petróleo. Então você tem aí uma variação espacial da indústria, né? Porque ela vai para outros locais que ofereçam melhores serviços, né? Em São Paulo a mesma coisa. Saiu muita coisa daquela grande São Paulo, do ABCD paulista, para o interior de São Paulo, né? Para outras regiões também. O Nordeste tem se industrializado. Então a indústria está variando aí no espaço, beleza? E aí o que leva a gente a falar um pouco também sobre a questão das cidades, né, das grandes cidades. As megacidades, já falei com vocês, são cidades de a partir de 10 milhões de habitantes, né? Então aqui nós temos a cidade de São Paulo, que tem mais de 10 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro ainda não é, tá? O Rio de Janeiro não é, só tem 7 milhões de habitantes. A região metropolitana que tem, se não me engano, 12 ou 13 milhões, né? E o estado já tem 17 milhões, beleza? Mas a cidade do Rio ainda não é uma cidade, uma mega cidade. Embora Rio e São Paulo, ambas, já sejam cidades globais. E aí vamos lá. Qual é a questão da cidade global? A cidade global, ela não necessariamente tem mais de 10 milhões de habitantes, mas ela é uma cidade que ela lança tendências. Como assim lança tendências? Ela é uma cidade que ela está ligada em nível global. Ela é uma cidade que ela é muito importante para além das fronteiras nacionais. E aí, o que leva-se em consideração numa cidade global? Isso que vocês estão vendo aí na direita, ó. Economia, pesquisa e desenvolvimento, integração cultural, qualidade de vida, ecologia e meio ambiente e facilidade de transporte. As cidades globais, elas têm mais ou menos essas coisas bem desenvolvidas. Então veja as principais cidades globais, por exemplo, Nova York. Nova York, que é até considerada a capital do mundo, né? Nova York é uma cidade incrivelmente grande e extremamente cosmopolita, né? Com diversas culturas e não à toa é a cidade que nunca dorme, né? Como já dizia a música.
Outra cidade também muito importante é a cidade de Londres, né? Também uma cidade global. E dentre várias outras cidades globais, nós temos ali, ó, São Paulo na antepenúltima posição. Ou seja, São Paulo é uma das piores cidades globais. Mas ainda assim é um título bom porque é uma cidade global, né? Então, o que a gente fica devendo aqui, se a gente for analisar mais friamente, eu acho que especialmente a questão da pesquisa e desenvolvimento, né? Não à toa nesse país a gente não valoriza, né, a educação e muito menos a pesquisa, tá ok? Então é basicamente isso, né? Essas seriam as principais cidades globais aí e São Paulo, né, tá inserido numa delas. Beleza, galera? Isso aqui é mais ou menos arremata, né, umas partes de urbanização que ficou faltando nas nossas aulas, que a gente já trabalhou isso um pouco. Enfim, qualquer dúvida que tiver, só mandar mensagem. Valeu!